A paz do Senhor para todos. Esse que vos fala aqui é o pastor José Carlos dos Santos, da Assembleia de Deus, Ministério Deus Vivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Davi. Aquele homem, que, segundo muitos dizem, é um homem segundo o coração de Deus, a menina dos olhos de Deus. Nós vamos falar sobre o Salmo 51, onde diz que Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Nós vemos que Davi, mesmo sendo aquele homem segundo o coração de Deus, ele não deixou de falhar, não deixou de cometer os seus pecados. E ele começa dizendo assim no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amo a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que nós aprendemos com isso? O homem, ele depende de Deus para alcançar o perdão e a misericórdia. Nós aprendemos que o homem que pecar e não pegar, confessar, ele está arruinado, está em desgraça, está em decadência, está na imoralidade. Davi, ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia que o único que poderia lhe perdoar era o Senhor, era Deus. Por causa de quê? Da misericórdia e a benignidade do Senhor. E a benignidade do Senhor. Nós vimos com isso aqui, que nós vamos entender que Davi não se sentiu bem depois de ter pecado. Quantas pessoas, irmãos, estão pecando, estão se sentindo tão bem, fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido, mas Davi, o pecado que Davi cometeu, lhe causou mal, um mal-estar. Lhe causou praticamente tristeza, desgosto, desânimo. O pecado não pode trazer alegria. Muito pelo contrário, o pecado traz tristeza para a nossa alma. E Davi, ele diz para Deus, livra-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Agora, que pecado foi esse? A Bíblia nos relata, quando nós lemos aqui na palavra do Senhor, que em 2 Samuel, capítulo de número 11, Davi, ele comete um pecado de adultério. A Bíblia diz que Davi, ele estava passeando no seu palácio e Betseba, mulher de Urias, aquela mulher, ela estava se banhando do outro lado da casa. Davi, ele olha aquilo. E quando Davi olha aquela mulher bonita, formosa, talvez com corpo escultural, não somos daquela época, mas para Davi desejar aquela mulher, ponto que ele desejou, é porque ele devia ser uma mulher muito linda e com corpo atraente. Ou seja, Davi pergunta de quem é, e Davi manda chamar aquela mulher, e ele comete o pecado, entra até ela, diz a Bíblia, comete o pecado, e a despede aquela mulher para que ela pudesse ir para casa lavar. E a Bíblia diz que não fica só nisso.
Quando os homens vieram da peleja, Urias veio ali e perguntou como é que estava a guerra. Ele contou para Davi. Davi mandou ele para casa, só que o homem ficou na porta da casa de Davi, guardando a vida do rei. Davi escreve uma carta para um dos seus soldados, em punho, e manda chegar, quando chegasse na guerra, colocasse Urias na frente da guerra, para que ele morresse naquela batalha. Às vezes muitos podem até dizer, mas Davi não matou. Davi matou porque a carta veio da mão dele. A ordem veio da mão de Davi. E quantas pessoas, irmão, não estão matando seus semelhantes? Não estão matando seus irmãos. Além de pecar, não está aceitando a correção e está matando seu irmão. E a Bíblia nos relata que depois que Davi consegue isto aí, Deus agora, nós estamos apenas adiantando algumas coisas, Deus levanta um homem chamado Natã. Deus começa a usar a boca de Natã como se fosse uma parábola. Davi, olha só, tinha um fazendeiro que tinha várias ovelhas. E tinha um outro fazendeiro pobre que tinha uma única ovelhazinha só, Davi. E veio um convidado na casa desse fazendeiro rico. E ele pega a única ovelha que aquele fazendeiro pobrezinho tinha, ele mata e serve os convidados. Aí ele pergunta para Davi, Davi, de quem é digno este homem? Davi fala, este homem é digno de morte. Quem é este homem? Aí Natã relata, este homem é tu. Deus te deu várias mulheres, Davi, várias concubinas. Devia entrar a mulher do teu capitão Urias e ainda por cima tirar a vida. Natã declara o que Davi fez. E Natã ainda vai mais profundo, porque quando o homem está sendo usado por Deus, irmão, ele não teme quem seja rei, presidente, quem seja também o pastor, que não se importa. Deus, ele quer manter um povo seu santo e regenerado. E ele diz assim, Davi, por causa deste pecado, a espada não sairá da sua casa. Irmãos, dali para frente, foi só desgraça, atrás desgraça, pecado de Davi atingiu toda a sua casa. Quando o homem peca, quando um líder peca, atinge toda a sua casa, atinge a sua família, e atingiu, por isso que nós vemos aqui no Salmo de número 51, Davi, ele dizendo para Deus, livra-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando ele não é confessado, nós somos acusados. O Espírito Santo de Deus nos incomoda, porque o diabo jamais vai acusar você quando você está pecando. Ele jamais vai dizer, você pecou, muito pelo contrário, ele quer que você peque, ele quer que você se afunde na desgraça, nessa jeta. Mas o Espírito Santo de Deus estava ali cobrando de Davi, devido ao pecado dele. Ele disse assim, contra ti somente pequei e fiz que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando. Davi sabia que só poderia ser justificado quando ele abrisse a boca, é quando ele fosse purificado por Deus. Nós precisamos, irmão, diante deste mundo que nós vivemos, ser purificado pelo Senhor. Somente Ele é que vai poder nos redimir, nos lavar e nos purificar. Mas é como relata no livro de Provérbios 28:13, não adianta pecar só falar. Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi, a partir deste momento, o Salmo 51, ele estava alcançando a misericórdia de Deus. Quer alcançar a misericórdia de Deus? Confesse o pecado e deixe. Não é só confessar e continuar fazendo. Aleluia, confessar e deixar. Ele diz assim, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós fomos gerados de pecado, sabemos disso. Mas quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, ele morreu ali para nos dar a salvação. Ele derramou o seu sangue para nos purificar. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas é quando a gente quer. Se nós não quisermos, o sangue de Jesus jamais ele vai nos purificar se nós não quisermos. Porque ele morreu para nos purificar. Mas o homem é que ele está fazendo pouco caso,
aleluia, do pecado, está ali abraçado com ele. Ele diz assim, ó, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi sabia que o único que poderia lavar a sua alma, Davi poderia ter roupa limpa, vestes limpas, o corpo limpo, mas se a alma continuasse suja, ele estaria ainda em pecado, ele estaria ainda imundo diante de Deus, e ele precisava ser purificado, e ele clama a Deus por isso, ele pede a Deus, para Deus lavar ele completamente, aleluia, dali, da sua iniquidade, ele ficaria mais alto que a neve. Ele disse, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Davi se sentiu quebrado por Deus, se sentiu triste diante daquele pecado, aleluia, ele não estava mais aguentando, suportando, aleluia, aquilo estava lhe sufocando, né, como os muitos irmãos, que o pecado para ele é uma coisa normal, ele peca, continua pecando, e ele pega, não sente, irmão, na alma uma tristeza, não sente o pesar, não sente angústia, sabe por causa de quê? Ele já está afundado no lamaçal do pecado, e Davi diz, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, aleluia, e Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o que Davi diz, irmão, criar um coração puro. Pecado não é sinônimo de pureza, o coração está imundo quando estamos em pecado. E Davi pede a Deus criar nele um coração puro e renovar no espírito reto. Então Davi já não se sentia reto diante do Senhor. E ele diz assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aqui Davi estava dizendo, que eu entendo aqui, pelo que Deus me deu entendimento, olha, eu perco a minha coroa, eu perco a minha cadeira, eu perco a roupa de rei, eu perco o anel de rei, a carruagem de rei, mas não quero perder o teu Espírito Santo. Ele diz bem claro, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. É melhor você hoje perder a tua cadeira no ministério, perder o teu cargo dentro da igreja, perder até mesmo, aleluia, a função que você está exercendo hoje como evangelista, como pastor, como diácono, até mesmo como obreiro da casa de Deus, como tesoureiro da casa do Senhor. É melhor você perder tudo isso, aleluia, e ganhar o Espírito Santo, sentir a alma lavada, a alma purificada. O Salmo de número 103, o versículo 3 diz assim, ó, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Se você não tiver com o coração disposto a ser perdoado, eu tenho algo para te dizer agora da parte de Deus. Se Jesus vier, você vai morrer no pecado, você não vai ter salvação, aleluia, porque a palavra de Deus nos relata muito bem claro sobre isso. Paulo, ele falando aqui no livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, Paulo, ele é bem enfático em relação, aleluia, a isso. Ele fala na palavra do Senhor Jesus, irmão, não erreis, versículo 10, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. Aleluia de Deus. Quer herdar o reino de Deus? Largue tudo isso. Largue o pecado, largue a mentira, largue a hipocrisia, largue o adultério, largue a fornicação, largue a roubalheira. Aleluia, você tem que largar tudo isso, tudo isso. Se você quiser alcançar e ter uma vida abençoada por Deus, Deus tem nos chamado, irmão, para herdar o reino dos céus. Mas no céu, como diz o
ouvindo a harpa, no céu não entra pecado, não entra pecado, só entra pessoas lavadas, remidas com o sangue de Jesus. Pense nisso, Deus tem vitória para você, para o seu ministério, para a minha vida, para a sua vida também que está do outro lado, e creia que o que Deus vai fazer na sua vida é algo sobrenatural. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, porque Ele tem vitória para você e para sua casa. Que Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus para você, que Deus abençoe grandemente a sua casa, que através do seu testemunho, toda a sua família estará nos pés de Jesus. Creia nisso e tome posse da sua vitória, em nome de Jesus.